Quando tratamos de comportamento organizacional, um fator importante é o nosso tema, o indivíduo na organização. Neustrom nos traz a seguinte fala: no tocante às pessoas, há 6 conceitos básicos: diferenças individuais, percepção, totalidade da pessoa, comportamento motivado, desejo de envolvimento e valorização do indivíduo. Os indivíduos dentro da organização, quando entram nas empresas, elas trazem fortes influências, informações, culturas do ambiente externo, e o gestor precisa estar atento à percepção de como esse profissional se comporta em relação à empresa e como a organização se comporta em relação a esse profissional. Portanto, existe aí uma interface empresa e indivíduo. O gestor ele precisa compreender os profissionais a partir de que olhar? Dos aspectos sociais, dos aspectos psicológicos, dos aspectos antropológicos, dos aspectos políticos e culturais que envolvem essa interface com os profissionais dentro da organização. Além disso, existe uma natureza dos profissionais. Ocorre que as pessoas são diferentes individualmente. Cada pessoa sente de uma forma diferente, pensa de uma maneira diferente, sofre, se alegra de maneiras diferentes. As pessoas são complexas, elas são interativas e o gestor, a área de RH precisa acompanhar, precisa compreender essas diferenças, porque essa diversidade ela tem que ser reconhecida e respeitada. É essa diversidade que vai fazer a diferença dentro da organização. Por quê? Porque as pessoas é o maior ativo das organizações. As pessoas são valiosas. As suas competências, as suas experiências são essenciais para o desenvolvimento e para o crescimento da organização. Portanto, quanto mais e melhor o gestor entender quais são essas diferenças de sua equipe de trabalho, maiores serão as chances de que a interface entre empresa e pessoa seja bastante produtiva. Ainda falando da natureza dos profissionais com relação às suas diferenças, existem diferenças individuais que, se bem administradas, motivam os profissionais. Portanto, se o gestor conhece esse profissional na sua individualidade, ele sabe como motivar, ele sabe como engajar esse profissional dentro do processo produtivo, dentro da proposta de interação em grupos, em equipes, projetos que sejam desenvolvidos com maior interatividade e produtividade. Ele precisa tratar de maneira diferente essa diversidade. Portanto, reforço, quanto melhor o líder conhecer a sua equipe na sua diversidade, maiores serão os sucessos de interação e integração com relação ao processo de trabalho. Exige, portanto, uma abordagem do gestor que ele haja diferente para cada profissional. Ele tem que valorizar a riqueza dessas diferenças dentro da organização. Falando ainda de natureza dos profissionais, nós temos a percepção. As pessoas veem o mundo de maneira diferente, então o profissional, ele vê a organização, a atividade dele de uma maneira diferente que o colega. As suas visões sobre o ambiente, os objetos e os objetivos são diferentes. Significa que o gestor precisa fazer um filtro com diferentes percepções. Ele precisa perceber esse indivíduo na sua totalidade, na sua integralidade de diferenças, né? Cada um vê, organiza e interpreta o mesmo objeto de maneira diferente, assim como o gestor. Portanto, a área de RH ela é um forte catalisador junto com o gestor para entender essa diversidade, essas percepções precisam ser desenvolvidas pelo gestor. Falando ainda de percepção,
existe uma estrutura organizada, ela precisa ser organizada dentro da organização. O gestor ele precisa compreender experiências e valores acumulados desses profissionais, porque eles têm uma visão externa, uma experiência externa. Quando ele chega dentro dessa organização, ele desenvolve novas experiências, ele constrói novos valores que se conectam com os já acumulados. Então o gestor precisa ter essa percepção, entender como esse profissional vem, né, de outros ambientes e que experiências ele traz que podem contribuir para o desempenho e para o desenvolvimento da organização. Existe aí um universo de trabalho, então as percepções e entendimentos são diferentes. O gestor precisa desenvolver essas percepções. Existe ainda a diferença de personalidade, de necessidades, de fatores demográficos, lugares físicos, ambientes sociais. Portanto, cada indivíduo ele vai interagir de maneira diferente no que diz aos seus traços de personalidade, às suas necessidades de desenvolvimento, às suas necessidades físicas, às suas necessidades biológicas. Tudo isso significa que o gestor precisa estar atento a essas diferenças de cada profissional. Ainda falando de percepção, os profissionais eles tendem a agir com base em suas percepções também, porque elas são individuais e isso precisa estar conectado. Esse processo de percepção é seletiva. O gerente precisa entender e compreender os traços desse ambiente, as expectativas e os valores que cada profissional tem com relação a esse ambiente organizacional. Como que funciona a individualidade, esses profissionais trabalhando em grupos. Então essa percepção é muito importante ser desenvolvida pelo gestor, pelo líder. Muitas empresas tendem a empregar apenas as habilidades ou o cérebro dos profissionais. Porém, a empresa emprega a pessoa em sua totalidade, em sua complexidade, não apenas em certas características. Muitas empresas, ela contrata o profissional com foco nas habilidades, né? nas soft skills, o que ele sabe fazer. Na verdade, hoje é importante que haja aí uma conexão entre a vida pessoal e a vida profissional, entre as emoções e as condições físicas, porque os seres humanos são completos e complexos. Então, quanto melhor o gestor conhecer sobre comportamento organizacional, maior serão as chances dele poder administrar essas pessoas de uma forma bastante harmônica, bastante interativa e colaborativa. Existe um desejo de envolvimento dos profissionais. Eles buscam por oportunidades e por chances, eles querem fazer parte da tomada de decisões, eles querem mais autonomia, eles têm talentos, eles têm ideias, muitos buscam o sucesso da organização. E eles também esperam uma oportunidade de compartilhar conhecimentos e aprender com a experiência. Isso significa que o gestor precisa estar antenado a essa diversidade, conhecer esse profissional na sua integralidade, como que ele pode aproveitar essas experiências, permitir que os profissionais compartilhem conhecimentos e aprendam uns com os outros. Ainda falando do desejo de envolvimento, a organização ela tem que oferecer oportunidades, né, de aprendizagem, de desenvolvimento, de crescimento. E o gestor ele tem que provocar esse envolvimento significativo do profissional. É o empowerment, né, são os benefícios mútuos, né, essa interação, essa colaboração, ela precisa realmente ser efetiva. Portanto, o gestor ele precisa valorizar o indivíduo. Porque as pessoas é uma propriedade no que diz respeito ao capital intelectual e à tecnologia. O desejo de ser tratado com carinho, respeito e dignidade é bastante latente nos profissionais. Eles querem realmente uma oportunidade, eles querem ser percebidos. Eles precisam, na verdade, não ser vistos apenas como instrumentos econômicos. É uma visão extremamente ultrapassada. O indivíduo tem que ser visto hoje como capital intelectual. A empresa, ela precisa valorizar as habilidades e as capacidades, dando oportunidade para o desenvolvimento contínuo desse profissional.
E aí Bess traz para nós uma fala muito importante, quando ele diz que o comportamento organizacional encontra-se diretamente atrelado a um dos grandes desafios dos gestores contemporâneos, que é a adequação da força de trabalho ao alcance dos objetivos organizacionais. Quanto mais as pessoas estiverem envolvidas com os objetivos organizacionais, maiores serão os sucessos dessas pessoas e também da organização. Pessoas trazem para as empresas seus conhecimentos formais e empíricos, sua bagagem intelectual, a sua expertise, o seu know-how. O gestor precisa usar essas habilidades no desdobramento das diversas situações, permitir que as pessoas interajam entre os componentes da organização, claro que respeitando as regras e as normas específicas de cada instituição, de cada organização. Bons estudos!